defende energizando-me. Eu estou com uma competência física a hora de falar 2 horas. Ok. Volvamos. E aí, se uno passa contando os minutos del uso malo del tiempo na escola, uno vai quedando assustado. Estudava uma tese de doutoramento, uma tese, não? Vai quedando assustado. Daí, por exemplo, quando dá 10 horas, em muitas escolas que servem uma merenda, a campana é tocada e os niños saem correndo, gritando, e aí então as professoras se quedam em uma sala e não vão ao recreio. E então, o que passa é que deixam de participar de riquíssimo momento pedagógico, que é o momento em que os chicos estão extrojectando, botando para fora rávias, medos, angústias, alegrias, tristezas, frustrações, desejos. Tudo isto os niños estão echando fora do recreio, e as professoras absolutamente distantes desta experiência humana de los niños. Há recreio, depois há a tomada de leite, e aí se vão minimamente 40 minutos, uns 30 minutos. Quando chega o fim do dia, as professoras e os niños tiveram no espaço pedagógico de las 4 horas, tiveram 2 horas e 50 ou 3 horas, e han perdido 1 hora. Essa hora perdida é uma hora de aprendizagem que não houve, porque nem sequer discutimos a perda del tempo para a produção del saber, porque se discutirmos lo que hemos perdido, poderíamos ganhar algo. Pero não, a coisa entra em la experiência cotidiana sobre que não se pensa, simplesmente se vive. Então, para concluir dessa parte, somente o começo de minha conversa, a reflexão sobre os elementos constitutivos da prática educativa é uma reflexão que deve ser hecha quase todo dia por nós outros. E eu não tenho dúvida, te digo isso hasta triste. Eu creio que dificilmente, hasta nas universidades, em los cursos de formação docente, discutimos isto que eu estou planteando aqui. Não se debate com as professoras e com aquelas que estão sendo formadas para ser professoras amanhã isto. Isto é uma espécie de porta que se abre para a formação docente. E como professor, eu tenho que saber estas coisas, eu tenho que estar advertido de lo que é isto. Então, repitamos, não há situação educativa se a figura do professor, a figura de los alunos, que se encontram em certo espaço e em certo tempo.
Pero há algo mais agora, absolutamente fundamental, sem lo qual não há situação educativa. É que, mediando as relações entre o professor ou a professora e os alunos, há uma coisa que chamamos contenidos de enseñança, que são os elementos programáticos, não, da escola. Em outro linguagem mais técnico, eu diria que os contenidos que eu tenho que ensinar como professor e que os alunos devem aprender como alunos, estes contenidos se chamam, em teoria del conhecimento, se chamam objetos cognoscíveis. Este é que é o nome pomposo, não, que a academia discute. E que as jovens que se formam para ser professoras devem saber. Quer dizer, eu sou a favor de que, hasta em la prática de educação popular, eu sou a favor do direito que o povo tem de dominar a linguagem acadêmica também. Não? Porque há educadores populares que, em nome do revolucionarismo, encontram que o correto é romper com a academia. Não, está errado, é uma traição ao povo, a meu juízo. Lo correto é cambiar a academia. Isto sim. E não dá as espadas à academia. Mi problema não é quedar contra a academia, pero é rehacerla, no sentido de los interesses da maioria do povo. Prestigiar a academia, a verdadeira academia. Então, para isso, o povo precisa saber tem tanto direito quanto eu, de saber que o conteúdo que aprende na escola se chama objeto cognoscível. E o que significa isso? Objeto que pode ser conhecido. Se isto não há situação educativa. Hasta hoje, desde que os homens e as mulheres inventaram a vida em comum, que os objetos cognoscíveis foram estudados, percebidos, precisamente através do exercício da coisa que eu chamei aí de curiosidade. Quer dizer, a curiosidade persegue os objetos que ela pode conhecer. Então, o cuidado que nós outros, como professores, devemos ter com relação à curiosidade dos chicos. Imaginem vocês quantas vezes entre vocês, por exemplo, vocês já não observaram em casas de amigos, não? O papá e a mamã conversam com uma visita e o ninho de 3 anos, de 4, vem correndo ao papá ou à mamã e disse: papá, que é isto? E o papá disse: calhadito, não estás vendo que tu papá está falando com uma pessoa? Como vienes a ser pergunta?
Puxa, Deus meu, eu não, uma das coisas que a mim não me gusta é tirar pedra em nadie, nem tampouco criar sentimento de culpa em nadie. Pero isto é um absurdo. Este comportamento do padre ou da professora, da madre ou da professora é um comportamento castrador de uma das coisas mais importantes que nós outros inventamos, que é a curiosidade. E sem curiosidade não há sequer a possibilidade de haver papá nem mamã. Não, em minha experiência personal com meus 5 filhos, eu nunca disse a nenhum filho, nem a nenhuma hija, não é tempo de perguntar, porque todo o tempo é tempo de pergunta e, por lo tanto, de resposta. Eu nunca, agora, todo o tempo, em sendo um tempo de pergunta e de resposta, é um tempo de disciplina, de regulamentação da própria pergunta. Eu vou dar um exemplo a vocês pedindo desculpas porque é comigo. Pero eu mesmo nunca olvidei de uma tarde em Recife em que o reitor da universidade vindo a nossa casa para conversar um pouco comigo sobre um problema da universidade, e estávamos no terraço da casa, na terraça da casa, e quando de repente um dos 2 filhos, devia ter 4 anos, 5, chegou inquieto para me perguntar algo. Eu parei a conversação com o reitor, escutei o ninho, lhe contestei e em seguida lhe disse: mire, agora eu queria te chamar a atenção para o hecho de que tu padre está conversando com o amigo dele, o reitor da universidade, que também faz perguntas e que também contesta perguntas. Então, se tu tienes outra pergunta para fazer de aí a pouco, eu te sugiro que deixes tu padre seguir falando com o reitor e memoriza tu pergunta e depois me pergunta. Quer dizer, era preciso ao mesmo tempo plantear ao ninho o direito que ele tinha de perguntar. Segundo, era preciso dizer ao ninho, contestando a sua indagação, que há tempos disciplinados para a pergunta. Então, e isso é que nós outros chamamos em ética e em filosofia o exercício de la assunção de los limites a la libertad. Sem limite não há liberdade, como tampouco sem limite não há autoridade. A questão formidável que se planteia a nós outros é como estabelecer os limites e que são realmente os limites e quais são os limites. Deixemos esta hora e volvamos um pouquinho à questão de los objetos de conhecimento. A existência de los objetos de conhecimento, los contenidos, planteia a nós outros
plantea la tarea del professor ou professora enquanto ensinantes e la tarea de los alunos enquanto aprendizes. Pero quanto mais pensamos em lo que é ensinar e lo que é aprender, tanto mais descobrimos que não há um sem o outro e que os dois se completam e se rehacem simultaneamente. O que eu quero dizer não é como se diz, por acaso que em francês há um verbo que significa as duas coisas, ensinar e aprender, apprendre. O verbo apprendre em francês significa ensinar e significa aprender. Não há as duas coisas a não ser em si, uma em relação com a outra. De tal maneira que quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. A questão é saber como lidar com esta contradição em que ao ensinar eu estou... Mire uma coisa que eu vou dizer aqui agora, como queda claro isto para mim. Obviamente que eu sei as coisas de que eu estou falando. Isto é, eu não las tenho em memória mecânica em meu corpo. Se eu agora salgo de aqui e vou a outro sítio com outras pessoas, eu hago o mesmo discurso com relação à conceptualização, sin embargo, não dou os mesmos exemplos, nem tampouco usarei em toda a sistemática de meu discurso as mesmas palavras, pero direi as mesmas coisas. O que passa é que quando eu hablo a vocês agora de estas coisas que eu conosco, eu estou ao falar reconhecendo estas coisas. Quer dizer, eu estou ao falar de elas, eu estou resabendo as coisas. E para alguns de vocês que não sabem estas coisas aún, estes estão fazendo o esforço de sabê-las. E no processo em que vocês aprendem, vocês me ensinam a saber melhor. E como? Hasta através da mirada de vocês. Por esta razão, é outra coisa que dificilmente se disse em las classes de formação de las professoras e de los professores. Um professor curioso, um professor atento, um professor vivo, ele aprende não em los livros, porque não é isto, ele aprende em suas classes a entender o grupo de pessoas a quienes ele habla como um texto. O que eu quero dizer é que vocês agora, lamentavelmente eu não posso dizer isto com relação totalmente com relação a quem está atrás, porque eu não posso vê-los. Mas vocês que estão aqui à minha frente estão sendo para mim, em certo sentido, um texto, um livro que eu necessito de ler. Ao mesmo tempo, veja como significa leitura, é uma coisa muito ampla.
Mientras eu estou falando, eu tenho que desenvolver em mim a capacidade crítica e afetiva de ler os olhos de ustedes, de ler o movimento do corpo de ustedes, de entender a inclinação da cabeça de ustedes, de perceber que entre ustedes há alguém que não entendeu uma palavra que eu disse. Eu digo uma, não é ele. E aí então eu tenho o dever de volver a palavra, repetir o conceito de forma mais clara, para reponer a persona en el processo de mi discurso. Se eu não hago, é interessante que os buenos políticos que hablam bem, a televisão agora está acabando isso, mas quando havia os comícios, os buenos políticos sabiam fazer isso, eles sabiam tocar bem na sensibilidade de quienes escutavam. Então, mirem ustedes, estes pormenores reunidos nos dão a experiência docente. A experiência docente é muito maior do que chegar a uma sala e dar a classe sobre substantivos. É muito mais. Prosseguindo, então, não há situação pedagógica sem um sujeito que ensina, não há uma situação pedagógica sem os sujeitos que aprendem, não há situação pedagógica sem um espaço-tempo em que estas relações se dão, e não há situação pedagógica sem objetos que podem ser conhecidos. Pero há algo mais constituinte da situação educativa. É que toda situação educativa sugere algo mais allá de ela. Vamos tentar dizer o que eu quero significar com isso. O que eu quero dizer é que não há situação educativa em casa ou na escola que não se direcione a objetivos que estão mais allá da mesma sala, a objetivos, a sonhos, a utópias. Do ponto de vista técnico, na filosofia da educação, se diz, há um nome para esta qualidade da prática educativa que se chama diretividade da educação. Isto é, não há prática educativa que não seja diretiva. Muita gente então se confunde diretividade com dirigismo, com autoritarismo. Não, a diretividade pode viabilizar a possibilidade autoritária do professor, como pode viabilizar a falta de diretividade, que é o espontaneismo. A professora Vanilda disse que eu sou um idiota. Bem, é exatamente esta característica de toda a prática educativa, que é a diretividade, que explica a qualidade essencial da prática educativa e que eu chamo de politicidade da educação. Quer dizer, nunca houve prática educativa que não seja uma experiência política.
Veja bem, a politicidade da prática educativa não está na dependência de Antônio Maria José, não é uma invenção de los subversivos, que como os reacionários pensam, não, ou dizem. Não, por el contrário, a politicidade da educação, da natureza da prática educativa, conduz o próprio educador a ser político. Eu não sou político como educador porque eu quero ser, eu sou porque se não sou educador. Então, a condição de ser educador é necessariamente uma condição de ser político ou política. Isto não significa de ser partidária de este ou de aquele partido. Eu também encontro que um educador deve ter sua opção partidária, não? Pero isto é outra coisa. Há que ter claro esta qualidade da prática educativa, da politicidade. Isto significa que, como professor, toda vez que eu salgo de minha casa para a escola, eu devo ter minhas opções políticas, mis sonhos. Afinal, que é que me move? Que é que me alenta? E como professor, se jogando tão pouco, se eu sou tão desprestigiado como professor, isto não é meu caso personal, eu sou que sonhos eu tenho para discutir com meus alunos. Exatamente estas indagações nos trazem a duas características fundamentais também da prática educativa. É que toda prática educativa está envolta em boniteza ou beleza ou negação da beleza. O que eu quero dizer é que a educação é em si uma experiência de beleza. E é isso que nos beleza. É isto que nos autoriza a dizer, em um linguagem agora também mais técnico, que a prática educativa é estética. Quer dizer, ela tem que ver com a beleza. E ela é em si beleza. E uma das razões por que ela é beleza é que a prática educativa é formadora. E, portanto, a prática educativa é ética. Quer dizer, a prática educativa juega com a seriedade, juega com a moralidade. E observamos como ética e estética, beleza e seriedade se dão as manos. Dificilmente uma coisa bela é imoral. Dificilmente. Isso também nos põe frente à questão, por exemplo, da rehúsa que como educadores devemos fazer ao puritanismo,
El puritanismo es la falsificación de la pureza. Lo que nos interesa es la pureza en la práctica docente, pero no el puritanismo. El puritanismo es la hipocresía, es la falsidad de la ética. Ahora, mis amigas e mis amigos, se eu recapitulo, eu encontro que não há prática educativa sem sujeitos, um sujeito educador e um sujeito educando. Não há prática educativa fora de espaço-tempo, que é o espaço-tempo pedagógico. Não há prática educativa fora da experiência de conhecer, que tecnicamente chamamos experiência gnoseológica, que é exatamente a experiência do processo de produção do conhecimento. Não há prática educativa que não seja política, não há prática educativa que não se envolva com sonhos, com utopias. Não há prática educativa que não envolva valores, projetos valorativos, portanto, sem ética. Agora, a questão que se planteia a nós outros é que a formação nossa para fazer esta prática deve ser seriamente tratada, não? Por quienes têm a responsabilidade administrativo-política e por nós outros também. Quer dizer, já imaginou a responsabilidade que eu tenho, por exemplo, como professor de um grupo de jovens que está capacitando-se para ser professora amanhã? Quer dizer, a responsabilidade que eu tenho não em tentar amoldá-las à minha maneira, pelo o cuidado que eu devo ter para desafiá-las no sentido de que elas participem como sujeitos de sua própria formação. Eu estou agora terminando um livro pequeno, um livro novo, com ideias viejas, onde eu discuto a questão da formação, esta questão da formação docente. E me preocupam determinados saberes que eu encontro que devem ser parte da formação de uma professora ou de um professor. E eu estou então alinhando alguns destes saberes e me debruço sobre cada um e digo como eu reacciono a certos saberes que eu julgo importantes, pelo menos foram importantes para a minha experiência. Eu vou falar de uns 2 ou 3 destes saberes, porque agora eu vou a cansar. Um destes saberes que eu encontro fundamental para que, quando eu salga de casa, não, para vir à escola, este saber me acompanhe e
e empiece a participar de minha vida mesma, quer dizer, como uma sabedoria. Um de estes saberes é o seguinte: cambiar é difícil, pero é possível. Agora imagine ustedes, que tendría eu que fazer em uma sala com mis alunos e mis alunas, se eu, desde que saí de casa hasta a hora em que me sentei frente aos alunos, se eu não acredito que é possível cambiar? Que testigo puedo eu dar a los jovens com quienes eu trabalho, se mi posição em frente ao mundo é a posição de quem está convencido de que nada pode ser hecho para cambiar, porque não se pode cambiar. Então, é melhor que eu procure, eu não diria, abandono o magistério, porque eu também tenho que sobreviver, mas é urgente que eu procure outro emprego. Eu não posso seguir dando classes como uma, e ao mesmo tempo em que eu sou uma ausência em la classe. Eu não posso testemunhar meus alunos que sou simplesmente um técnico, distante do mundo, distante da história. Então, eu preciso não somente fazer um discurso aos alunos sobre que é possível mudar, pero aunque seja difícil, eu preciso, cadê ele vaso de água aqui? Eu preciso testemunhar aos alunos que em mim isto é mais que uma crença, é uma convicção. Se eu não sou capaz de testemunhar, eu perdo a base ética, e aí eu sou um péssimo educador, porque não sou capaz de testemunhar o valor da transformação. Bem, este é um dos saberes. Um outro saber que eu encontro fundamental é o saber que é necessário aprender a escutar. Indudablemente, eu não posso falar se eu não escuto. Há gente que pensa que é falando que aprende a falar, quando em verdade é escutando que aprendo a falar. E quando eu digo escutar os alunos, eu digo não discriminar os alunos. Por exemplo, como posso eu escutar os alunos se eu me convenço de que os ninhos de las misérias são sucios e que têm um mau olor, e não sou capaz de entender que os ninhos estão sucios porque não têm água para banhar-se. Nadie opta por la miséria.
En el Rio de Janeiro há homem genial que hace carnaval, que organiza as escolas de samba, os enredos de las histórias. É homem popular, muito inteligente, de uma sensibilidade imensa. Ele disse, nos anos 70, eu estava em exílio, pero supe, ele disse uma coisa excelente, ele disse: solo quien le gusta miséria são os intelectuais pequenos burgueses. Porque o pueblo le gusta las coisas bonitas. Obviamente, ao pueblo le gusta o bem-estar que lhe falta porque está proibido de ter. Então, o que nós outros, os chamados revolucionários, devemos querer, não é que o pueblo siga em la miséria, por el contrário, é que o pueblo supere la miséria para as coisas buenas. Pero muitos de nós outros, em los anos 60 e 70, encontrávamos também que, por exemplo, poner uma camisa como esta é sinal de burguesia, e então eu não posso falar em pobreza porque uso uma camisa rica, porque eu vou conseguir umas melhores que esta, porque a mim me gusta a coisa buena. Agora, o que eu hago é pelear para que o pueblo, o que eu quero é democratizar as coisas buenas e não suprimi-las. Mi rabia de los burgueses não é de los burgueses, é de la concepção burguesa de la vida, que inventaram coisas maravilhosas, não há dúvida, não são malucos. Imagina, por exemplo, a diferença entre andar em um avião em primeira classe e andar em um avião, no mesmo avião, em uma classe turista, é tão grande que não há como seguir andando em classe turista, a não ser que não pueda. Entende? Quer dizer, eu só ando em primeira classe quando vou à Europa, e digo às universidades: se vocês não podem pagar, não há problema nenhum, eu não aceito a invitação, porque não tenho mais idade para andar em classe turista. E todos entendem, não? E é uma enorme diferença. Entende? Então, para mim, a questão nós temos muitos equívocos, não? De pensar que a solidariedade, por exemplo, com os oprimidos, significa, é uma questão de geografia, quer dizer, eu salgo de uma área boa da cidade e vou viver em la miséria, e então aí eu sou absolutamente solidário com os oprimidos. E o que passa é que eu deixo de ser um intelectual mais ou menos bueno e não me transformo jamais em um bueno oprimido, não? Então, quer dizer, não resulta isso. Mas voltando à questão, quer dizer, eu dizia que um dos saberes é este, o saber de que é possível mudar, não? O outro, qual era que eu falei a hora do segundo saber? Aprender a escutar, não? E eu dizia, aprender a escutar implica não minimizar os outros, não ridicularizar. Como um professor pode escutar o aluno que ele desvaloriza, por exemplo, que ele ironiza? Não? Como é que um professor machista escuta a mulher? Como é que um professor racista escuta o negro, o jovem negro? Então, ok, eu digo no livro, se você é machista, ok, assuma que és machista, mas não diga que és democrata.
Repítalo porque se escucha bien. Eu digo o seguinte, se você é machista, se você é racista, se você é classista, ok, pero não digam que são demócratas, não? Dizer, assumam, eu sou um machão, sou um machista, e por lo tanto não quero nada a ver com democracia. Seja autêntico. Agora, se você insiste com os sonhos democráticos, vai então ao pouquinho superando seu machismo, seu classismo, seu racismo. Não há como compreender. Imagina agora, por exemplo, não sei se vocês viram que há 2 meses atrás ou 3, houve uma coisa terrível nos Estados Unidos. Se queimaram igrejas de negros. É como se os negros, em primeiro lugar, não tivessem alma. E, em segundo lugar, é como se, caso admitindo que tem alma, é uma alma sucia que sucia a oração. Quer dizer, então, os negros não podem orar porque suciam a oração. E eu digo, uma coisa que me dá pena, por exemplo, é quando a branquitude que queima igrejas de negros se arvora o direito de dizer que a branquitude é pedagoga da democracia do mundo. Isso é incrível, este cinismo. Então, há outro destes saberes que precisa estar muito claro para nós outros. Por exemplo, saber que ensinar não é transferir contenidos hacia dentro da cabeça de los alunos. Ensinar não é isto. Ensinar é possibilitar pouco e pouco, desenvolvendo sua curiosidade e tornando-la cada vez mais crítica, que os alunos produzam o conhecimento do contenido em colaboração com os professores. Então, a mim não me cabe transmitir solamente o conhecimento, pero me cabe, ao falar do conteúdo, plantear a possibilidade que têm os educandos de construir sua compreensão do conhecimento, do objeto. Meus amigos e minhas amigas, isto tudo, porque agora eu estou chegando a um outro saber, o saber que também cansamos, fisicamente, mentalmente. Obviamente que estes saberes e esta compreensão da prática educativa planteiam a nós outros, professoras e professores, a invenção de certas virtudes ou de certas qualidades sem as quais a prática educativa autêntica não pode dar-se. E me gostaria de dizer a vocês que eu entendo que as virtudes não são recebidas por nós outros de regalo. E me gostaria de dizer a vocês que eu entendo que as virtudes
não são recebidas por nós outros de regalo. Deus mandando virtudes, não tem tempo para isso. Nem uma burocracia divina encarregada de distribuir virtudes. As virtudes, homens e mulheres, social e historicamente, creiam. Nós outros temos que inventar as virtudes. Nadie nasce humilde, generoso, crítico, sério, honrado. Não. Nós outros nascemos com possibilidades de ser isto ou não ser isto. Em última análise, nós outros somos o que estamos sendo, em primeiro lugar. Não somos, porque a condição para que eu seja é que eu esteja sendo. Eu sou um processo e um projeto, e não um destino em mim. Então, é preciso que em minha própria experiência social, em minha própria prática, eu descubra o que eu devo ir sendo para ser melhor do que me gostaria de ser. Descubra o que eu devo ir sendo para ser melhor do que me gostaria, distante de minha prática. Eu não podia ter em meu discurso a negação de minha prática. Eu tinha que buscar uma quase identificação entre o que eu dizia e o que eu fazia. Isto é uma virtude. Se chama coerência. Eu descobri também que para que eu hiciera as coisas com que sonhava, era preciso que eu, sobretudo, não pensara que eu seria o único ser no mundo capaz de fazer aquilo, que outros seres também são capazes de fazer isso e melhor que eu. Eu aprendi, eu descobri que era preciso aprender a não ter raiva de los que podem fazer as coisas que me gostaria de fazer e não hago, porque não sou capaz. Eu descobri que não podia odiar quem estava feliz no mundo só porque estava feliz. Mas eu aprendi que tinha que ter raiva da situação difícil que criava a infelicidade dos outros. E isto significa este respeito ao direito de los outros, este reconhecimento de que os outros podem fazer as coisas que nós outros hacemos e as coisas que nós outros não hacemos, se chama humildade. E não é a humildade não é então necessariamente o gosto de ser humilhado. Humilhado se diz. Por el contrário, a pessoa humilde rehúsa a humilhação. Isso é um linguagem também. Então, o que passa é que, isso eu diria agora para terminar, como professoras, como professores, como educadores, educadoras, como alunas e como alunos, preocupemos-nos todos com a criação em nós outros de certas qualidades fundamentais para que podamos realizar os sonhos que sonhamos como pedagogos e como profissionais da educação. Muitas graças, novamente um grande abraço.